Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Fábio Pico. E no vídeo aqui eu quero simplesmente explicar rapidamente o que é Jesus Diário. Sempre fala, nossa, o que é Jesus Diário? E o que nós temos hoje oferecendo, estamos oferecendo para aquelas pessoas que talvez se encontrem desigrejadas, pessoas que talvez estejam dentro de uma igreja, de um sistema, uma instituição religiosa, e muitas vezes ali não compreendem ou não conseguem, de fato, conhecer a verdade que liberta, que é Cristo Jesus. Então, o Jesus Diário, ele acabou, né, desde 2022, ele acabou se transformando no Ministério de Ensino Discipulado, porque hoje nós focamos justamente em ensinar, né, a pessoas, a partir da visão, da cosmovisão das Escrituras, e também a parte do discipulado relacional, que é quando a gente caminha juntos para que a gente possa conhecer verdadeiramente a Cristo, e esse conhecimento de Cristo nos leva a uma liberdade, né? Ao conhecimento da verdade que liberta-nos de tudo ao nosso redor, inclusive de sistemas religiosos falhos, né? Que são instituições e não necessariamente a Igreja Santa Imaculada de Cristo Jesus. Então, o Jesus Diário ele foi passando por esse processo de amadurecimento, onde a gente utilizou, através do digital mesmo, para se comunicar, para usar a mensagem central do Evangelho de Cristo Jesus, utilizando meios, né, que seriam aí meios de texto, áudio, vídeo, imagem, comunicando através de WhatsApp, redes sociais, até chegar a um ponto onde a gente está trabalhando para que pessoas se tornem membros, né, de um sistema onde elas encontram aqui, né, acesso a conteúdo, pedem estudos e participam até mesmo de grupos de discipulado feitos 100% pela internet, porque o Jesus Diário ele acabou se tornando um alcance, né, ele tem um alcance global, por utilizar a internet, o site, as pessoas encontram os estudos e tem pessoas de diversos países, mas principalmente, claro, brasileiros de língua portuguesa que acabam encontrando aqui, né, algum tipo de conteúdo que pode justamente edificar a sua vida. Então a gente passou e também passa por esse processo onde a gente se reúne em grupos de discipulado e nisso acabamos sendo igreja também. Só que nós não somos uma igreja no sentido de instituição ou de placa. A gente traz aqui, né, Jesus Diário, justamente porque a gente deseja diariamente seguir Jesus, a gente deseja diariamente aprender com Jesus, a gente quer diariamente renunciar para Jesus, a gente quer diariamente conhecer e conhecer e conhecer e conhecer e se apaixonar e amar o nosso Senhor Jesus Cristo. E então, desde o ano de 2024, nós lançamos um projeto de membresia, que é uma área interna, essa que você está vendo, que está sendo descrita aqui para você, e aqui eu vou mostrar um pouquinho, né, sobre o que a gente faz e como que a gente faz. Acho que esse é o ponto principal para que você entenda é, o trabalho, né, hoje não sou só eu, apesar de eu ter dado o início a isso, mas é um ministério aberto a pessoas, aberto a discípulos que realmente desejam não apenas serem discipuladas, passarem por um processo, né, de discipulado relacional, onde nós nos encontramos através do Meet, né, que é inclusive essa tela que você está vendo aqui, eu estou gravando pelo Meet, mas a gente abre links públicos onde pessoas entram e ali a gente passa por um processo relacional, ou seja, encontros semanais, onde a gente tem um direcionamento a respeito de alguns conteúdos que nos levam a conhecer Cristo Jesus, e depois nós entramos nessas salas para compartilhar uns com os outros, não somente aquilo que aprendemos, mas principalmente aquilo que reflete a nossa vida em Cristo. Como que aquele estudo, por exemplo, sobre arrependimento, sobre temor ao Senhor, sobre meditação, sobre o Evangelho de Mateus, um capítulo específico, como que aquilo falou conosco? E como é que eu posso expor isso para outras pessoas para que eu possa ser não somente encorajado, mas também exortado e até mesmo curado nesses encontros. E é assim que o ministério funciona. A gente atua entregando e trabalhando com uma produção contínua de estudos bíblicos, totalmente expositivos. O nosso foco aqui é um conteúdo reformado, de sola escritura, onde nós usamos a própria escritura para responder ela mesma. Então, a gente não entra em aspectos denominacionais,
a gente entra num foco extremamente reformado, onde a gente apenas quer expor as escrituras, a intenção do autor e a aplicação, o que que é uma possível interpretação daquilo e colocar para que você possa acompanhar. E claro, se aprofundando em temas como, por exemplo, a gente tem aqui na nossa área, né, de estudo bíblico, a gente tem aqui, eu vou pegar para você um exemplo aqui de um estudo que a gente fez aqui em Gênesis, que a gente traz para você nos aspectos desde a superfície, tá? Do começo de tudo, os versículos chaves desse capítulo, e a gente vai entrando nos cuidados, no pecado que a gente encontra, aquilo que é contrário à natureza de Deus. Depois nós vamos para a contextualização histórica, a gente trabalha também com aspectos da exegese do texto, né, dos versículos principais, para a gente compreender aquilo que, de fato, Jesus ou Deus está manifestando e apontando. Nós temos aqui também uma reflexão, uma imersão em termos-chave para a gente poder entender, porque existem muitas palavras utilizadas no hebraico ou no grego, que ela tem um campo semântico. Então, quando você escolhe a dedo um campo semântico fora do contexto, você cria pretextos para justamente desqualificar a palavra de Deus, criar heresias. Então, a gente tem um cuidado muito profundo na forma como a gente entrega esses estudos, a gente vai até as doutrinas, a gente trabalha também com as questões das bênçãos e das promessas que a gente identifica do nosso Senhor, e por fim também os desafios atuais para os mandamentos. Então a gente compreende quais são os mandamentos e quais são as dificuldades atuais que nós encontramos na nossa cultura, no nosso dia a dia, que podem deixar com que a gente pratique e sejamos obedientes ao Senhor. Então, nós temos aqui, dentro da nossa área, vários estudos, a gente está implementando, um processo que a gente está querendo, de fato, reconstruir todos os 1.189 capítulos, mais de 31 mil versículos que a Bíblia possui, né, de modo que a gente possa trabalhar isso, né, de uma forma e apresentar aqui para vocês. A gente tem aqui diversos estudos, né, da palavra, a gente tem aqui Filemão, por exemplo, tá, que a gente apresenta, a gente está implementando também agora vídeos, né, vídeos resumos do material, que facilita muito. Então a gente tem aqui os versículos, a gente, ó, você pode ver que a gente, dentro do ministério, a gente tem um cuidado muito grande com o texto para poder entregar para você uma possível interpretação, mas que você também crie a sua própria interpretação, tenha base, né, tenha conhecimento para que você não pereça. Deus fala em Jeremias que o seu povo perece por falta de conhecimento. Então aqui você tem pontos de conhecimento muito importantes. E aqui dentro a gente também, né, divulga os grupos discipulado, então começou, pelo menos dentro do Jesus Diário, começou com um grupo, agora o grupo as pessoas entenderam, né, que estavam nesse grupo, entenderam aquilo que eu também entendi tempos atrás, e também se colocaram à disposição para discipular outras pessoas, e logo essas outras pessoas também possam discipular, e assim a gente vai construindo grupos, onde pessoas que muitas vezes não têm um contato íntimo uns com os outros, não entram em comunhão, podem, dentro de uma sala online, com pessoas em tempo real, e também a gente faz esse acompanhamento, essa comunicação também em grupos de WhatsApp, né, para que a gente tenha um contato, a gente possa verdadeiramente viver, de certa forma, a igreja do Senhor, ou seja, nos reunindo em nome do Senhor, aprendendo com Ele, aprendendo uns com os outros, e o Espírito Santo fazendo a transformação, tá? Então, além dos grupos que tem os encontros aqui relacionais, você pode até ver aqui, né, a gente tem aqui sempre o link para os encontros, a gente deixa disponível aqui, e basicamente aqui nessa área, a gente tem a área de discipulado, que é justamente todos os temas que a gente acompanha. Então, quando a gente abre um grupo de discipulado, significa que você vai entrando numa jornada, né, uma jornada guiada, você sabe onde vai começar, né, a gente começa aqui explicando o que é discipulado, a gente entra aqui na jornada do Timóteo, que são conteúdos, tá, vou até abrir aqui para você ver, a gente fala, por exemplo, sobre Deus Trino, então são aulas que explicam, por exemplo, sobre a Trindade. A gente tem tantos outros materiais aqui que falam, por exemplo, sobre a redenção de Cristo, a justificação dos pecadores. Então a gente explica conceitos básicos, a gente trabalha, inclusive, esses temas dentro do nosso discipulado, ou seja, essa jornada aqui dentro, ela é como se fosse, eu sempre deixo isso muito claro, para outros discipuladores, que é como se fosse um quebra-gelo. A gente está nesse tempo falando, teve alguma coisa que você não entendia sobre justificação?
e agora você entende como que isso muda a sua vida, como que isso muda a sua visão, né? E aí isso é legal, porque daí nos grupos a gente conversa, nossa, é profundo, assim, traz percepções que não tinha, por mais que eu possa ter desenvolvido material, mas outra pessoa traz um ponto e a gente reflete junto, e nos exortamos, nos corrigimos, mas também amamos. Então, o discipulado, ele vem justamente aqui com essa premissa, né? A gente tem aqui a área do discipulado, a gente vai caminhando por todos esses temas aqui, semana a semana, a gente chega aqui na identidade, a gente depois entra aqui nos evangelhos, então olha só que legal, os evangelhos a gente já está trabalhando com análise de capítulo por capítulo, a gente abre aqui Mateus 12, por exemplo, a gente tem vídeo também, ó, a gente vai analisando, né, versículos-chave, você pode ver que o estudo é um pouquinho grande, mas ele não deixa faltar, né? Então a gente está desenvolvendo essa área aqui de ensino com o passar do tempo, certo? Então, a gente tem aqui a área que a gente fala que são os estudos, né? A gente tem aqui os estudos bíblicos, que a gente aborda a análise dos escritos. Nós queremos também implementar aqui uma área que seja focada em temas, né? Temas específicos, fora daquilo que a gente vê discipulado, mas dentro até mesmo do processo discipular, para a gente, né, para você acompanhar um pouquinho aqui como a gente tem trabalhado, a ideia é que a gente passe por esse processo discipular até que a gente, né, pela ação do Espírito Santo, traga essa compreensão sobre quem foi Cristo Jesus e trazer essa verdade que liberta, mas também depois dar continuidade, ou seja, a gente quer também trabalhar aqui com você justamente para que você possa ser um discipulador, uma discipuladora que tenha, vamos dizer assim, uma compreensão, uma capacidade de poder se preparar para poder estar ciente daquilo que você pode passar dentro do processo de ser um discipulador, né? Então são temas aqui que a gente ensina, a gente tem, por exemplo, isso aqui um curso de comunicação, por exemplo, né? Como que você pode comunicar melhor sendo um discípulo e discipulador ao mesmo tempo, né? Aqui entra, a gente fala de discipulador, mas é como se fosse uma pessoa que de fato está viva no ministério, uma pessoa quente, que quer que as pessoas sejam discipuladas, porque esse é o mandamento do qual eu já falei, presente lá em Mateus 28, versículos 19 e 20 da grande comissão. Mas então como é que eu posso me comunicar melhor? Então a gente também traz essa noção aqui para dentro, para justamente preparar aqui os discipuladores para isso. E aí a gente entra também em aspectos aqui de discipulando homens, discipulando mulheres, casais, crianças, adolescentes. Então são pequenos direcionamentos específicos que a gente vai construindo, e aí depois, né, que há essa compreensão, eu tenho, adquiro conhecimento, e aí o Espírito vai me levando até que a gente entra também na parte ministerial, onde a gente fala basicamente sobre plantação, né, de igrejas. Eu separo plantação e implementação de igrejas. Plantar, você planta, você constrói alicerces, mas a implementação é o processo, né, o processo. Então aqui é um conteúdo talvez um pouco mais no sentido racional, mas também um conteúdo preparatório sobre a questão da liderança ministerial, onde é possível, né, iniciar ministérios. Então a gente trabalha com o que são esses ministérios, né? Ministério serviço, né? O serviço, a jornada. Então, coisas que são muito comuns dentro de aspectos, né, de igrejas que vão se formando e acabam, né, se expandindo. Então, mas como que fazer um pouco, quais são os ministérios essenciais e por que eles devem funcionar e como que eles podem, principalmente utilizando os dons espirituais, tá? E por fim, a gente entra dentro de uma análise profunda a respeito das cartas, né, que são, de fato, orientações aí para as igrejas. Uma nova área que a gente abriu agora, que é teologia, tá? A gente quer trabalhar uns conteúdos teológicos, né, envolvendo mais questões de doutrinas. Então a gente vai iniciando aqui também, dentro dessa área, esse aspecto. E aqui também a gente tem duas outras coisas, tá, dentro dessa área e tudo mais. Uma delas é a parte de interatividade, tá? Essa parte de interatividade a gente basicamente treinou, né, utilizando nossos materiais. E a gente utiliza um intermediário, que é uma inteligência artificial, que não é aberta, mas que ela consulta, né, esses materiais, essas técnicas, envolvendo isso aqui que você está vendo, em tempo real te dá um resultado. Eu vou fazer isso aqui agora para você, vou pegar aqui, por exemplo, o sentido original,
A gente tem aqui um vídeo tutorial onde eu ensino aqui a usar, né, cada ferramenta, mas tem aqui também o chat que eu quero mostrar para você. Então esse chat que é muito legal, porque você basicamente insere, ele é extremamente simples, você não precisa descrever, ele já é feito para analisar a partir de um versículo de um capítulo. No caso que a gente está falando do sentido original, e claro, cada chat tem as suas instruções. Mas se eu colocar apenas aqui o versículo que eu quero analisar, ele vai começar a conversar comigo e me entregar esse tipo de resposta, porque ele vai justamente consultar. Então aqui, ó, nesse material específico a gente utiliza o método de estudo de Phi, e sobre exegese, né? De textos, e aqui ele te dá tanto uma exegese completa, como também a homilética, que no caso, às vezes está precisando de um texto para pregação. Então é só inserir aqui o número, olha que legal que ele faz aqui em tempo real. Então, é qualquer versículo da Bíblia, tá? Ele vai consultar, né, conteúdos, então a inteligência ela vai consultar léxicos, então se você está usando o Novo Testamento, vai puxar do grego, do original, se for do antigo, vai puxar do hebraico, e aí ele vai aplicar essa construção dos versos nesses idiomas originais, vai aplicar dentro de uma metodologia, vai consultar referências de material e ele vai simplesmente entregar aqui no formato de texto em tempo real para que você possa, né, utilizar. Então aqui a gente chama de ferramentas de apoio, tá? Tem aqui também, eu já vou te mostrar um próximo. Então ele te dá basicamente toda a estrutura, e aí você tem aqui, por exemplo, várias ferramentas nessa aba aqui de interatividade, que são, a gente está ampliando, né, é um processo um pouco demorado, principalmente por considerar material próprio, ou consultas que a gente chama de material, referências bibliográficas reais, né, esse é o ponto principal. Aqui tem também historinhas bíblicas, né, isso aqui também eu gosto, acho divertido, vou pegar aqui também só o exemplo de João 3,16, mas olha que legal que ele faz aqui, ele praticamente pega o texto e ele constrói, como se fosse com alusões, paráfrases, né, para crianças, né, então olha só que legal, ele te dá aqui nesse método, né, dos 3 Cs, que é o contexto, conteúdo e conexão, né, explicando, dá exemplo prático para criança. Então, imagina isso aqui para você levar para tua casa, se tem criança, se você trabalha, às vezes, com crianças dentro da igreja em si, gosta de explicar, gosta de crianças, então olha só que legal, isso que isso gera na hora, né, isso é muito interessante. Claro que ele gera, a gente sempre diz isso, ele traz essa geração aqui para que você utilize como referência, né? Consulte, seja um bom bereano de você consultar se é isso mesmo que o texto quer dizer, se isso é coerente, mas isso aqui ajuda muito, né? Tem ajudado, me ajuda, imagino quantas outras pessoas não ajudam. A gente tem aqui também o é gospel, não é? Para você analisar se uma música é gospel, gospel, né? Não estamos falando de louvor e adoração, né? Mas ela, se a música ela é cristocêntrica ou não é, que se encaixaria no Evangelho, né? Evangelho sobre as boas novas de Jesus Cristo. Então, essa letra ela fala sobre as boas novas, ela fala de Jesus ou não? E aí tem também a dinâmica, a gente está programando aqui lançar outros também. Mas aqui dentro também, a gente tem aqui um aplicativo da Bíblia Interativa, tá? E aqui você tem um acesso muito interessante, que é justamente o acesso em tempo real, né? A partir de algumas... eu vou recarregar aqui para você, só para que você possa trazer aqui. Vamos ver se ele já vai abrir aqui. Ah, tá certinho aqui. Então, imagine que você está vendo um texto aqui dentro, vamos ver se está aqui no estudo bíblico, né? Vou pegar aqui Êxodo. Concordo. Tá, vamos pegar Êxodo aqui. Tá, Êxodo 1, pô, levantou-se o rei, Êxodo 1:8. Então, vem aqui, já está aqui em segundo, né? Está aqui, levantou-se, estou em Êxodo 1, né? Então, beleza, já vem aqui no versículo 8, não? Levantou-se o novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Mas aqui eu tenho as versões também, ó, então eu posso consultar em tempo real as versões, mas olha só que legal da Bíblia Interativa aqui, pessoal. Eu posso clicar aqui, ó, e eu posso transformar esse verso a partir do que eu quero, tá? Então, olha só que legal isso aqui. Eu vou pegar aqui mitos e erros. Olha só que legal. Ele já puxa automático para você, esse é o nosso Decipher, tá?
Então, ele já puxa automaticamente para você o versículo aqui, e ele vai gerar para você conforme aquela função que você tinha. Então, ele faz uma análise aqui, da exegese, da hermenêutica em tempo real, e aqui ele traz justamente a tabela de mitos e erros, né? Você tem aqui a tabela, traz aqui, e às vezes traz aí, que sou eu mesmo que faço, então não tenho tempo para ficar corrigindo às vezes coisas, né? Então, e aqui você pode continuar fazendo perguntas, né? Você tem aqui um guia de estudo também, ó, que é Moisés do livro de Êxodo. Então, ele vai fazer a consulta dos nossos materiais e vai também trazer aqui em tempo real para você, tá? Isso aqui fica disponível, né? Você pode usar aqui tranquilamente, tá? Dito isso, tá? Só para complementar, que a gente tem essas ferramentas que ajudam aí no teu dia a dia. E o legal também aqui da nossa membresia, que eu acho que é importante até para rotinas, né? É que você pode marcar aqui as aulas. Do Disciple, aqui só para continuar, a gente está alimentando eles, tem uma área de histórico aqui, então ele fica registrado as coisas, ou até se você quiser fazer leitura da Bíblia, tá? Você pode utilizar aqui, porque ele tem o Bíblia Online, né? Então, se eu marcar aqui como concluído, ele vai marcar que você já concluiu essa leitura aqui desse capítulo, né? Mas você pode também conversar com os livros da Bíblia, ó. Você pode chegar aqui em Juízes, clica em guia de estudo, ó. Tem várias perguntas já prontas. São temas centrais. A gente tem aqui alguns temas que a gente quer trabalhar também. Então, eu quero usar um guia de estudo aqui sobre dízimos e ofertas, tá vendo? Então, olha só. Você tem aqui, quando você clicar, ele vai pesquisar e vai trazer. A gente quer trazer também aqui sobre teologia, né? Então, aqui, ó, Trindade. Tem um guia de estudo, só você clicar e aguardar que ele vai procurar e vai te entregar uma linguagem generativa, né? Ele constrói o texto em tempo real a partir de uma fonte. É isso que a IA faz, né? E aqui ministerial, né? Que a gente também um pouco do lado interativo que a gente queria, mas a gente está desenvolvendo isso ainda, tá? Só para deixar aqui claro. Mas a área da membresia, penso que você tem aqui acesso a certificados, que a gente vai lançando, né? Conforme você vai entrando numa jornada específica, você pode concluir aqui, talvez aquele material dê um certificado para você. Tem aqui a parte do pedido de estudo também, você pode pedir um estudo, tá? Então, quando você, né, faz parte da membresia, a gente prioriza os membros. Então, você está precisando de um texto que ainda não está pronto, aqui a gente dá prioridade para o seu texto também. Nós temos aqui a pontuação, né? O progresso das pessoas que estão hoje já dentro da membresia. Então, a cada ação dela ganha uns pontinhos de experiência e quanto mais ela vai estudando, aprendendo, mais tempo ela acaba acumulando pontuações aqui. Temos também aqui a sua própria área, né, onde você consegue acompanhar o seu progresso dentro da membresia, tá? Então, você tem pontuações. Esse aqui é um perfil que eu não uso, né, mas é mais demonstrativo, tá? Mas aqui, ó, sabe onde você parou, se você concluiu ou não concluiu, feed de atividade, ó, então cada coisinha dá um resultado para você, tá? Então, a cada 10 aulas concluídas, aí você ganha 500 pontos de experiência, né? Então, só para você ver aqui, né, 28 mil, 25 mil, você vê que as pessoas acabam conquistando, né, uma quantidade muito grande aí de pontuação, pessoas envolvidas no estudo. E são essas que muitas vezes acabam se tornando discipuladores, né? Dentro aqui do nosso processo aqui, né? A gente tem aqui os discipuladores. Lembrando que a gente está começando, né? Então, você tem aqui atendimento, você tem também formas aí de acessar. Eu cliquei num outro negocinho, mas eu vou voltar aqui para a tela. Aqui também para você ser chamado para o site, para suporte e assim por diante. Então, a nossa membresia aqui, ela é basicamente um sistema de ensino, onde você entende aqui quem somos, você tem aqui também a nossa tese de ensino, que explica por que a nossa área de membros ela foi feita do jeito que foi, para onde você entra, a gente provavelmente vai te guiar, né? Qual que é o processo, que é de você compreender e buscar essa intimidade com Jesus Cristo, até a parte de você se tornar um plantador de igreja, por exemplo. A parte ministerial, né? Aí tem aqui os grupos discipulares, a interatividade, acho que eu já passei por tudo, né? Estudo bíblico, já passei por tudo aqui.
Muitas vezes você clica aqui nos disponíveis, isso aqui também eu quero explicar para vocês, às vezes é mais fácil, isso aqui disponível é tudo que está aberto, liberado para você nesse momento. O Ministério Jesus Diário, e eu falo por mim aqui, que fico como curador, como responsável principal, tem outras pessoas que ajudam, né, conforme os seus dons, a gente sempre prioriza isso, né, identificar, ajudar as pessoas a identificar os dons ministeriais, relacionais delas, e aí a gente aloca elas para exercer e contribuir em diversas áreas. Mas o grosso aqui ainda fica comigo, e por isso que a gente coloca aqui um valor de para você se tornar um membro, ter acesso, contribuir com esse projeto. Muito desses conteúdos, eles estão gratuitos, são distribuídos gratuitamente, a gente não faz nenhum tipo de distinção. Mas se você deseja, né, inclusive o discipulado, tá? O discipulado, ele não é pago, né? Não é você pagando, você vai ter o discipulado. O discipulado, quando tem vagas, a gente abre, e você que permanece. E a gente pede oferta para os discipuladores, não para o ministério, porque são eles, os mestres, que estão ensinando. Então, fica com eles. Mas para você ter acesso e ajudar, se você concorda, né, com tudo isso, você tem duas opções aqui para se inscrever. Tem a opção que você pode contribuir uma vez por ano conosco, para ter acesso a tudo que a gente, que Deus tem permitido até então a gente dar continuidade ao desenvolvimento. Esses recursos são fundamentais. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, hoje eu não fico dedicado ao ministério, eu trabalho por projetos, né, desenvolvo, né, sistemas, sites, enfim, consultoria para clientes, mas eu, de fato, eu me coloco à disposição para ficar 100% integrado no Ministério, né. Mas para isso precisa que haja mais membros, que pessoas possam, de fato, ofertar, fazerem parte desse processo aqui de assinatura, e com isso, não somente eu, mas outras pessoas poderão ficar em tempo integral também, para justamente entregar. Hoje a gente está entregando materiais semanais aqui, muitas aulas. Se você até mesmo utilizar aqui esse campo de pesquisa, tá? Que tem aqui em cima, você vai ver que a gente já tem aqui uma quantidade, né, absurda aqui de aulas prontas, módulos, cursos, né? Todos. A gente tem bastante coisa que você pode utilizar. Se você pegar aqui João 16, vamos dar um exemplo aqui, você vai ver que você vai encontrar bastante referência cruzada sobre esses materiais, que é o processo que a gente sempre faz, tá? A gente não pega um textinho e inventa coisas sobre ele. A gente, se você pegar qualquer material judicial, você vai ver que tem muita referência cruzada. Não é que tem muita, tem tudo. Tudo tem referência cruzada para que a gente não fuja da intenção original, né, do autor. Então, aqui você pode ver que você tem aí um monte de conteúdo já pronto, tem mais de 400 aulas, cursos, e tudo isso vai ampliar, né? Porque o projeto aqui do estudo bíblico a gente ia alcançar aí os 1.189, a gente já tem alguns prontos aqui, aos poucos a gente vai fazendo essa liberação também dos materiais que estão sendo desenvolvidos, pode ver que tem vários já em andamento, né? Se quiser entrar aqui em Tiago, Tiago não vai estar, era para estar liberado, eu vou liberar hoje, inclusive. Mas você tem aqui 3 João, né? Um capítulo só. Mas tem o vídeo, a gente está colocando vídeo também, então a gente está querendo sempre melhorar, né? Só que essa melhoria, como o ministério é um ministério que não pede oferta, não pede dízimos, né? Faz tudo isso de coração, né, abertamente. Então, quando não há uma entrada de valores, de apoiadores, né, suficiente, eu preciso dar um tempo aqui, procurar projetos, né, ter trabalho, afinal, né, sou um provedor do meu lar, né, tenho esposa, filha, tenho outras situações aí familiares um pouco complicadas, no qual eu dependo de ajudar também, então não dá para simplesmente largar tudo, né, é necessário prudência nesses casos. Mas chegando a um valor lá, com certeza eu vou ficar totalmente dedicado, e aí acelera esse processo aqui da construção do conteúdo, tá? Fica muito mais fácil eu parar para poder estudar, para poder montar esses textos, para poder fazer a revisão e deixá-lo disponível aqui. Esperamos que seja possível a gente fazer, né, de todos os livros, com toda essa estrutura, com todo esse carinho, com todo esse amor que você, né, está conhecendo aqui, né, o projeto como um todo. Então, se você gostou disso tudo, se você quer participar, quer apoiar, né, acha que isso pode ser relevante para que você possa pegar o que está aqui e levar para a sua comunidade, para a sua vida, e tornar isso universal, esse acesso, por favor, né, se fez sentido, você pode se tornar um membro, né, ajudando com esse recurso, é isso que você vai ter acesso,
as coisas estão fechadas, a gente vai liberar conforme o tempo, não temos tudo pronto ainda, porque eu acabei de explicar como que funciona, tá? Então, estou sendo bem transparente, bem claro, eu não quero que você considere isso aqui como um pitch de vendas, né? Muitas pessoas fazem, né? Ah, vem aqui que tua vida vai ser transformada e tudo mais. Muitas pessoas, sim, né, estão tendo, principalmente pelo discipulado, vidas transformadas, mas não é por minha causa ou por causa do Jesus diário, mas é por causa que elas estão procurando o nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Senhor Jesus Cristo está se revelando a elas, e enfim, nele elas estão encontrando descanso, transformação de vida por meio do Espírito Santo. Nós não fazemos nada, nós não temos um poder mágico, nós temos fé. Nós estamos vivendo a grande comissão dentro desse ministério, e nós estamos disponíveis para levar isso para você, e talvez o nosso Senhor, se assim permitir, que o seu coração ele possa ser transformado, mas por meio de Jesus Cristo, única e exclusivamente. Muito obrigado pela sua atenção, e quem sabe a gente nos vê em breve em algum grupo aí do Ministério no WhatsApp, ou até mesmo um grupo relacional, ao vivo, semanal, dentro do Ministério. Fique com Deus, e muito obrigado pela sua atenção.